décima reunião online com os professores coordenadores dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Próximo. A pauta da reunião, recepção e abertura, apresentação da pauta e objetivos, boas-vindas da supervisão de ensino, boas-vindas à dirigente regional de ensino, estudo e reflexão sobre o acompanhamento, observação da sala de aula remota, encaminhamentos das ATPCs para os períodos de 10 a 14 de agosto e de 17 a 21 de agosto. Esclarecimento de dúvidas relacionadas aos assuntos da reunião e o encerramento. Objetivos: subsidiar o trabalho do professor coordenador, retomar alguns conceitos sobre o processo de acompanhamento, observação em sala de aula, analisar possibilidades e contribuir para a organização e planejamento do professor coordenador para a realização do acompanhamento, observação da sala de aula remota. Organizar o trabalho para as ATPCs das semanas de 10 a 14 de agosto e de 17 a 21 de agosto. Vamos dar início, então. Eu passo a palavra para o Diego. Tudo bem, meus amigos? Boa tarde. Que bom estar com vocês aqui. Mais uma sexta-feira aí de estudo coletivo. Eu sempre fico muito feliz da gente poder se reunir e continuarmos com as nossas formações. Antes de eu começar, tem mais algum supervisor que gostaria de ter a palavra, de se dirigir aí ao nosso grupo aqui na reunião? Algum parceiro do NPE? Eu tenho. Então, vamos lá. Oi, boa tarde a todos, tudo bem? Gosto muito de estar com vocês. Mais um recadinho. Por favor, no chat, coloquem o nome da escola e o nome de vocês, para eu poder organizar a lista de presença, que vai facilitar a nossa vida, tá bom? É só isso, obrigada. Se vocês já quiserem colocando o nome / nome da escola, eu agradeço. Era só isso, Diego. É tudo contigo. Obrigado, parceira. Lembrando que a nossa reunião está sendo gravada, né? E depois a gente disponibiliza, né? Depois que a gente fizer a edição do vídeo, a gente disponibiliza lá no nosso blog, como costumeiramente a gente faz com todo o material dessa nossa reunião. Beleza? Bom, eu vou fechar minha câmera aqui para vocês não ficarem vendo minha careca. E vamos lá para a nossa reunião. Bom, tá tudo certinho? Todo mundo consegue ver? Me respondam, por favor. Perfeito, Diego. Beleza, Mi, obrigado. Bom, vocês se lembram que nós encaminhamos aquele formulário para vocês, professores coordenadores, né? E nós colocamos ali algumas sugestões, né? E na verdade, nós também pedimos, né, sugestões das formas pelas quais o núcleo pedagógico, em conjunto com a supervisão, poderia auxiliar vocês lá no trabalho pedagógico que vocês têm desenvolvido nesse momento diferente, né, de distanciamento social. Então, nós tivemos aí esses 8 itens, né, nós já discutimos sobre isso no momento anterior, em uma outra reunião. E aqui, para esses 3 itens, né, o primeiro, o segundo e o quinto item, né, nós já, de alguma forma, conseguimos trazer alguns subsídios para vocês, né, esse auxílio em relação à prática pedagógica do professor, vários instrumentos tecnológicos, o Andrezão já compartilhou conosco aí muitos tutoriais, assim como a Simone e o Marcelo também. Nós já conversamos sobre avaliação, já conversamos sobre recuperação, né? Já falamos bastante dos roteiros de atividades, da elaboração desses roteiros, da importância no momento de elaborar esses roteiros,
que os professores utilizem a planilha das habilidades essenciais, né? Então, nós já tivemos aí por diversas oportunidades, inclusive o material, os vídeos que nós encaminhamos na semana passada, ou retrasada, que eu já não me lembro mais, os vídeos que foram para alguns componentes curriculares, nós novamente tocamos nesse assunto. Então, agora, a gente vem aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o acompanhamento das aulas remotas, né? Que foram itens aí que apareceram com um índice bastante interessante, né? De necessidade de vocês. Então, a gente vem conversar um pouquinho sobre o processo inteiro, né? De acompanhamento de sala de aula e em que o feedback faz parte, ok? Então, vamos lá. Já nesse primeiro momento, é preciso que a gente faça essa reflexão, né? É possível, será, realizar o acompanhamento ou observação em sala de aula neste período de distanciamento social com aulas remotas? E aí, galera, o que vocês acham? É possível, não é? Alguém já conseguiu? Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa conosco nesse sentido? Bom, vocês estão tímidos? Ou quem pode compartilhar? Eu gostaria. Diego, Renata, Oi, Renata. Posso colaborar? Claro. Então, na minha opinião, possível né? Inclusive, os professores acabam passando, alguns, quando utilizam o Meet, acabam passando, algumas vezes eu consegui entrar, porém, assim, a minha realidade, eu estou todos os dias na escola, atendendo os alunos que não têm acesso, que no caso do Novak aqui, é uma grande parte dos alunos, né? Então, assim, fica meio difícil acompanhar, né? É possível, mas é difícil por essa situação. É toda hora a questão da impressão, né? Recebendo atividades, enviando as atividades para os professores, para eles não terem que vir na escola, né? Para retirar. Então, assim, a demanda nesse momento está bem grande, entendeu? Legal, Renata. Muito obrigado aí por compartilhar conosco. Nós temos essa ideia, né, de como as coisas estão sendo corridas, né, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e exatamente por conta disso é que a gente vai aqui estudar um pouquinho sobre relembrar para aqueles que já estão mais há algum tempo conosco, né, nesse processo de estudo, de formação aqui conosco, enquanto PCs, e estudar com aqueles que talvez não tenham tido a oportunidade de verificar esse material, já que a gente vem conversando com vocês sobre o acompanhamento, sobre a observação em sala de aula, desde 2015, então, já são 5 anos aí que a gente vem conversando sobre isso. E realmente, né, como disse a Renata, esse processo de observação, ele é de extrema importância. E lembrando, assim, que se nós não estivéssemos nesse momento de distanciamento social, passando por essa pandemia em que a gente acabou precisando reorganizar nossa vida, o acompanhamento estaria acontecendo normalmente, né? Ele deveria estar acontecendo normalmente. Então, a gente vai verificar se agora, com toda essa gama de trabalho diferente, né, como a Renata bem disse, essas dificuldades que às vezes a gente vem encontrando, como é que eu faço para que esse acompanhamento, para essa observação de sala de aula, é lógico que agora não de forma presencial, né, não tem mais a sala de aula física, mas para que esse acompanhamento da sala de aula remota aconteça. Então, a gente vai propor para vocês aqui uma retomada de alguns dos conceitos que são referentes a este procedimento de observação de sala de aula. Tá todo mundo comigo? Vamos lá? Bom, nós já sabemos, né, que a observação de sala de aula é um processo colaborativo e de formação, né? Quando a gente fala que é um processo de formação, é porque ele auxilia o professor na reflexão da sua prática pedagógica, né? E em muitas das vezes,
quando o professor coordenador tem a oportunidade de observar a aula dos professores da escola em que ele atua, ele consegue perceber ali algumas fragilidades ou algumas lacunas que podem ser alvo da discussão e da formação nas ATPCs, né? Então, é um momento de extrema importância, né? Um procedimento de extrema importância, onde são discutidas ali evidências daquilo que o professor coordenador conseguiu observar, analisar, um momento de tomadas de decisões para que a qualidade da aula, para que o procedimento da aula melhore, né? O momento que o professor coordenador auxilia o seu professor a enxergar melhores maneiras de conseguir ali o aprendizado da sua turma, né? E é um momento de extrema reflexão mesmo, como eu disse, sobre a prática pedagógica, sempre com o objetivo voltado para a aprendizagem dos nossos estudantes. Principalmente agora, nesse momento em que nós estamos aí com as aulas remotas, é importante que esse procedimento continue, que o professor coordenador consiga enxergar de que forma os professores estão lidando com as suas aulas de maneira remota, né? Então, é essa reflexão que a gente vem fazer hoje com vocês. Então, o professor coordenador, ele, no momento dessa observação de sala de aula, ele precisa encorajar o seu professor, né, para que ele continue buscando alternativas para atingir os seus estudantes nesse momento de distanciamento. Ele precisa ser um cara que apoia os seus professores no desenvolvimento das atividades. Ele precisa aprender a observar, né, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que observar é diferente de ver, né? Eu preciso ter critérios, eu preciso ter um olhar com filtros para, de fato, observar aquilo que é importante durante a aula, né? O professor coordenador precisa ser um cara flexível, né? Para conseguir ouvir o seu professor, de que forma o seu professor pensa a respeito da sua aula. Ele precisa também ser um cara acessível, né? Para poder conversar com o seu professor, ser um cara parceiro, né? Será que de verdade você oportuniza o professor a te procurar quando ele precisa de um auxílio, quando ele precisa de uma ajuda no que diz respeito ao desenvolvimento das suas aulas? Será que ele conseguiu compreender de fato o que é um roteiro de aprendizagem, né? Como que ele organiza esse roteiro, quais seriam as melhores estratégias, ou às vezes a dificuldade que ainda ele apresenta em relação às questões tecnológicas, né? Então, o professor coordenador, ele precisa ser um cara que permite a comunicação entre os pares, né? O processo da observação de sala de aula é um processo em que o diálogo é muito importante, é de extrema importância, né? Não é só o professor coordenador, a partir das suas observações, das suas anotações, quem fala durante, por exemplo, no momento do feedback, né? Onde ele vai ali conversar com o professor a esse respeito, ele precisa também ouvir. Então, são muitas características aí referentes ao trabalho do professor coordenador neste momento da observação de sala de aula. Então, como eu disse agora há pouco, né, observar não é apenas olhar, contemplar, senão ver e entender o que se vê, né? Então, observação, né, o processo de observar é uma ação em que uma pessoa exerce em relação à outra, cujo foco é anotar criteriosamente e descritivamente as ações da pessoa observada, que no caso aqui serão os professores, né? Será o trabalho do professor, o trabalho que ele vem desenvolvendo. E não só o professor, como também os estudantes das turmas onde ele está atuando, né? E quando a gente fala aqui, anotar de maneira criteriosa e descritiva, nós vamos ver durante aqui esse nosso estudo alguns aspectos, alguns focos, né? E alguns dos indicadores
para que eu possa fazer essa observação dessa forma, né, criteriosa e descritiva. E também nós temos aqui alguns instrumentos que nos auxiliam nesse momento da observação e que acredito vocês já devem conhecer, que é o conhecido, famoso histórico de colaboração. E depois, então, que essa observação acontece, juntas, né, essas pessoas todas que fazem parte desse processo de observação, elas analisam esses dados que foram anotados em busca de um entendimento e suporte em material teórico, né? Lógico, aí a gente também vai trazer para vocês aqui algumas das pessoas que falam sobre o acompanhamento de sala de aula, e a gente vai tentar trazer todo esse olhar, todo esse conhecimento dessas pessoas estudiosas a respeito para este momento de aulas remotas. Então, durante essa observação, é preciso observar aspectos conceituais, factuais, procedimentais, atitudinais do fazer do professor, né? Então, todas as dimensões relacionadas ao conhecimento, a forma como esse conhecimento é abordado durante as aulas, precisa ser alvo da nossa observação no procedimento, tá bom? Lógico, sempre o professor coordenador, ele precisa ter um olhar sensível e instigador, né, para poder refletir sobre aquilo que ele enxergou, né, para aquilo que ele conseguiu captar durante o seu procedimento de observação. Lógico, né, que a gente sabe que é muito fácil a gente ler aqui tudo isso e achar que as coisas funcionam de maneira simples, né, num estalar de dedos. Na verdade, a gente precisa aprender também a fazer esse procedimento de observação, né, tanto para os professores, e que a gente também sabe que muitas das vezes vocês encontram algumas dificuldades nesse processo para que o professor compreenda, né, a importância da observação, e de que, na verdade, o professor coordenador, quando vai à aula do professor, a ideia é auxiliar, né, ser parceiro, como a gente viu anteriormente, mas que, de verdade, isso precisa acontecer. E para que a gente consiga fazer tudo isso rolar e para que a gente possa aprender esse ofício de observar, nada mais legal do que tentar, né, colocar em prática todo esse nosso estudo que nós teremos hoje. Então, existem dois tipos de observação, tá? Um tipo, o primeiro deles, é o que é chamado de informal. Se nós estivéssemos lá no momento de aulas normais, regulares, estivéssemos na nossa escola, sabe, seria aquela visitinha rápida em que o coordenador conseguiu ali lidar com as questões que estavam previstas naquele período, e ele ficou com um tempinho livre, e aí ele foi dar uma olhada ali pelas salas, passou pelos corredores, passou na porta da sala, tinha uma sala ali que o professor estava propondo alguma atividade, em que os alunos estavam ali naquele barulho produtivo, né, em que ele percebia que eles estavam afoitos ali, conversando, discutindo. Então o coordenador passou ali bem rapidinho na porta da sala, deu uma olhada, conversou um pouquinho com o professor sobre o que ele estava propondo, né? Então, sabe aquela visitinha de médico que a gente está acostumado, né? Então, é só ali um monitoramento, ele passa ali, parabeniza o professor, dá uma olhadinha, tenta entender o que estava pegando, né, o que estava acontecendo, e dá um apoio ali, caso seja necessário. Esse aluno aqui está tumultuando um pouco, não está me ajudando. Então, seria aquela visitinha mais rápida, tá? Então, esse é um tipo de observação chamado informal. Já o segundo tipo é o formal. Esse tipo formal já é diferente da visitinha do médico, né? Daquela passadinha rápida na porta da sala. Esse tipo de observação formal, ele necessita de uma organização, tanto do professor coordenador
quanto do professor que será observado. Então, existe toda uma sequência lógica de organização das coisas. Então, a gente começa assim, com uma reunião pré-observação, né? Então, o professor coordenador chama aquele professor, explica para ele sobre a observação, a importância da observação, para que ela serve, combina com ele tudo bonitinho, o que ele vai observar, quais serão os focos e quais serão os indicadores, quando ele vai observar, né, a data, ele estabelece um cronograma com o professor, solicita o documento que será alvo, né, da observação. Então, no nosso caso agora, por exemplo, seria ali o professor encaminhar o roteirinho de atividades que ele preparou, ou o plano de aula que ele preparou para o professor coordenador, para que ele possa ter acesso e possa analisar aquele plano para compreender, né, de que forma se dará a aula desse professor. Então, tudo pré-combinado, negociado, tá? Nada imposto, nada sem... de repente, o professor coordenador aparece lá para fazer a observação. A ideia aqui não é pegar de surpresa, né? É ser tudo previamente combinado, bonitinho, tá? Depois, a gente tem o momento, de fato, da observação, né? Que aí, no nosso caso, a gente vai explicar direitinho de que forma isso aconteceria nesse modelo de aula remota. Aí o professor coordenador analisa os dados que ele observou, que ele preencheu, conforme havia combinado com o professor lá no seu histórico de colaboração, tudo bonitinho. Depois existe uma reunião pós-observação, que aí a gente conhece como feedback, é aquele momento em que o professor coordenador socializa as suas observações, as suas anotações do histórico de colaboração com o professor que tenha sido observado, para que eles possam conversar sobre a aula, entender melhor aquilo que aconteceu, e, se for preciso, conversar a respeito de outras possibilidades, de novas possibilidades, novas tentativas, para tentar melhorar as possibilidades de aprendizagem dos estudantes naquela turma. E a gente também fala sempre de que depois do feedback é preciso haver uma nova observação, né? Para que o professor coordenador consiga perceber se tudo aquilo que eles combinaram durante o momento de feedback, tudo aquilo que eles verificaram, estudaram e acordaram em relação a novas possibilidades para a aula, se aquilo de fato o professor conseguiu compreender e ele agora coloca em prática, né? Então, é dessa forma que o professor coordenador consegue avaliar globalmente, né, toda esse processo, esse procedimento de observação em sala de aula. Tudo bem até aqui, meus amigos? Bom, é lógico que entre esses dois tipos de observação, aquele que nós sempre iremos aqui indicar para vocês é esse segundo, né? O tipo de observação melhor é esse formal, tá? Tudo pré-combinado, agendado, bonitinho, nada de surpresa, explicadinho, tudo nos mínimos detalhes. Beleza? E para essa observação, como a gente conversou agora um pouquinho antes, existem essas fases, né? Quando eu expliquei para vocês agora em relação à observação, ao tipo de observação formal, a gente tocou nesse assunto. Então, é preciso, antes, sensibilizar todos os professores a esse respeito, para que eles compreendam, né, a importância da observação em sala de aula, para que eles entendam o regime de parceria e que tudo isso é em prol do aprendizado dos alunos, né? E agora, nesse momento aí de distanciamento, os únicos momentos em que o professor coordenador consegue ter ali um maior número de professores reunidos para que ele possa falar sobre é durante as ATPCs, né? Então,
nessas ATPCs, em que a gente vai conversar mais para frente um pouquinho sobre isso, lá no momento da organização das semanas de trabalho, vocês vão ter um momento para conversar com os seus professores nas ATPCs a esse respeito. Depois, é importante, na hora de olhar lá os roteirinhos de atividades, né, antes da observação em si, eu preciso saber como avaliar qualitativamente esses roteiros de atividades, né? Anteriormente, né, a gente estava até discutindo isso na nossa reunião de estudo do NPE, anteriormente a nossa preocupação maior era com o professor entregar, né, esses roteiros de atividades, né, facilitar esse momento de entrega para o professor. Pessoal, se tiver muito barulho aqui é difícil, mas vamos seguir. Os vizinhos aqui, o pessoal mora no condomínio, às vezes tem um pouquinho de barulho, então vocês me desculpem, tá? Mas, então, como eu dizia, antigamente, a nossa preocupação era receber, né, esses roteiros de atividades, esses planos de aula, para que esses roteirinhos chegassem lá para os nossos estudantes, né? Agora, a gente precisa ter já um olhar, afinal de contas, estamos indo já para o 3º bimestre, a gente precisa já ter um olhar a respeito daquilo que consta nesses roteiros de atividades, né, em relação à qualidade desses roteiros. E a gente vai trazer algumas dicas aqui, alguns estudos que podem facilitar o olhar de vocês a esse respeito. Também é preciso, lá com o professor que será observado, definir quais são os focos, né, e os indicadores que serão observados, e a gente vai retomar isso daqui a pouquinho, tá? Fiquem tranquilos. Lógico, agendar tudo isso bonitinho com o professor, tal dia, se for preciso, tal horário, né? Como acontecerá a entrada, por exemplo, se for uma aula, se o professor estiver fazendo as lives, né, as suas aulas de maneira síncrona, né, as aulas ao vivo, de que maneira o professor coordenador vai entrar, é importante que o professor já prepare a sua turma, para que eles saibam que o professor coordenador estará junto com eles naquele momento, né? E assim por diante. Então, a gente vai ver tudo isso no miudinho, tá? Mas essa parte aqui, esse pedacinho, seria o momento do antes, tudo que eu preciso pensar no antes. O durante é o registro em si, né, da observação, é a observação acontecendo de verdade, sou eu, professor coordenador, com o meu histórico de colaboração, anotando, fazendo as minhas observações a respeito daquilo que eu vi, conforme o foco e o indicador que eu combinei com o professor previamente, né? E é sempre importante lembrar que no momento do registro no meu histórico de colaboração, eu preciso tomar cuidado em fazer juízo de valores, né? Eu não quero ali dizer se foi uma aula boa ou se foi uma aula ruim. Eu preciso analisar pedagogicamente as questões, a aula, né? Então, vou olhar para a estratégia, vou olhar para a dinâmica da sala de aula, qual era o foco que eu combinei com o professor. Eu vou fazer o meu olhar, tem que ser pedagógico, né? Sem juízo de valores. E o próximo momento, que seria o depois, em que acontece o feedback, em que eu também vou agendar com o professor, tudo bonitinho, dia, o horário, o melhor horário, e esse feedback precisa ser de maneira individual, tá? Então, é olho no olho mesmo, é o professor coordenador com o seu professor, e a gente vai trazer algumas dicas aqui também de como fazer esse feedback, né? Compartilhando o histórico de colaboração, tudo aquilo que eu anotei, então eu compartilho o documento com ele, para ele enxergar também, conseguir ver aquilo que eu anotei, as minhas observações, para que seja tranquilo conversarmos sobre as anotações. Socializo tudo bonitinho, né? Dou sugestões, que é o que a gente chama de encaminhamento acordado, né? Aquilo que a gente vai acordar com o professor para uma próxima aula, visando a melhoria daquele processo, atingir a aprendizagem dos estudantes, e tudo isso
precisa estar registrado nesse nosso documento do histórico de colaboração, que a gente vai rever daqui a pouquinho, em que ele tem espaço para que tudo isso fique registrado. A gente tem conversado há bastante tempo com vocês também, nesse momento de distanciamento, né, de aulas remotas, de nós termos registros a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido. E o histórico de colaboração, ele vem ao encontro dessa necessidade. Ele apresenta uma grande possibilidade de o professor coordenador ter ali registrado o seu trabalho pedagógico junto aos professores lá da sua escola. Então, quando a gente falou aqui de olhar agora de uma maneira qualitativa, né, para os roteiros de atividades, para os planos de aula, né, de acordo aí com a escola, qual foi o melhor termo que vocês escolheram, né, se foi roteiro de atividade ou se foi plano de aula, se é semanal, se é por aula, não é? Então, a gente falou aqui da importância de olhar de maneira qualitativa, né? O que consta neste roteiro de atividade ou nesse plano de aula e que eu preciso focar o meu olhar antes de fazer a observação em sala de aula. Então, vamos lá. Lógico que os objetivos daquele roteiro, daquele plano de aula, precisam estar claros, né? Então, em algumas das vezes, a gente pode se deparar ali com um roteiro em que eu não consigo compreender muito bem o que é que o professor queria com aquelas atividades. Ficou meio sem nexo, sabe? Tinha só um texto e algumas questões para responder. E aí eu faço o que depois, né? Que aprendizado será que o professor conseguiu tirar a respeito daquelas questões? Ou como é que ele consegue garantir que, de fato, os estudantes leram o texto para responder aquelas questões? Então, são algumas observações em relação aos objetivos, né? O que é que a gente precisa olhar? Os objetivos estão claros, né? Eles propõem intencionalidade na aprendizagem, ou, como eu disse anteriormente, simplesmente é responder as questões e não tem mais nada depois das questões, né? É só isso. É possível compreender o que está sendo proposto no roteiro? Então, você, professor coordenador, conseguiu compreender? Se você não conseguiu, imagine então os estudantes lá, quando eles estiverem recebendo esse roteiro, quando eles acessarem o roteiro de forma remota. Se você teve dificuldade, imagine os estudantes da turma, né? E as atividades que estão propostas ali neste documento estão alinhadas com o currículo, né? Então, apesar de estarmos distantes da sala de aula, o nosso currículo continua em ação, né? Inclusive, nós tivemos aí agora uma notícia muito legal a respeito já do nosso currículo do ensino médio, né? O novo currículo do ensino médio, que já está disponível, e a gente vai falar um pouquinho dele mais tarde, no finalzinho da nossa reunião, né? Então, é importante aqui olhar com bastante carinho para os objetivos dos roteiros de atividades ou dos planos de aula. Também precisamos olhar ali no que diz respeito à aprendizagem. Esse roteiro, esse plano, ele tem uma expectativa, é possível, olhando para as atividades, esperar que os estudantes aprendam alguma coisa realizando aquelas atividades, né? Ou simplesmente é cumprir a tarefa que está proposta, não é? O roteirinho, ele está bem organizado. É possível ter ali, verificar um começo, um meio e um fim? Um procedimento, uma sequência didática, uma sequência lógica didática de aprendizado, ali partindo daquilo que é mais simples, né? Um conhecimento mais simples, e chegando ao final da aula com um conhecimento um pouco mais profundo? Será que é possível? As atividades contemplam o desenvolvimento das habilidades essenciais? Então, como eu disse anteriormente, os nossos currículos continuam em ação, né?
E nós temos aí, durante todos esses bimestres, e a gente tem escutado bastante o nosso secretário dizer que essas aulas remotas vão continuar. Então, as planilhas das habilidades essenciais, elas devem continuar e, com toda certeza, também serão alvo de estudo lá no momento em que nós estivermos retomando as nossas aulas presenciais com uma proposta de recuperação. Com toda certeza, essas habilidades essenciais estarão lá. E, para esse momento de preparar o roteirinho, essas habilidades precisam aparecer, né? Por isso elas têm esse nome aí de essenciais. Dentre todas as habilidades que constam no nosso currículo, algumas delas foram selecionadas, inclusive elas também são utilizadas para a elaboração dos vídeos que aparecem lá no Centro de Mídias, e, nesse caso, precisam também estar presentes nos roteirinhos. No que diz respeito ao tempo, né? O professor lá organizou, então, o seu roteiro de atividades para essa semana. É um professor de língua portuguesa e ele tem 5 aulas semanais com aquela turma, por exemplo. Então, ele preparou um roteiro de atividades para dar conta dessas 5 aulas semanais de língua portuguesa nesta semana. Oi? Oi? Tá tudo bem aí? Beleza. Então, dentro desse roteiro, ele preparou lá, tem 20 atividades para dar conta das 5 aulas semanais. Será que essas 20 aulas, né, para que o aluno consiga realizar, estudando bonitinho, fazendo as suas anotações, será que ele consegue, dentro de uma semana, resolver todas essas 20 atividades, né? Será que o tempo que o professor preparou, quando ele estava organizando ali, será que não rolou uma empolgação e ele colocou atividades demais para aquele período? Ou o inverso, será que ele não colocou atividades de menos, né? E aí o aluno termina aquilo de maneira muito rápida e o momento em que ele tem de estudo, de fato, referente àquele componente curricular, fica muito pequeno, em que em 5 minutinhos ele consegue lidar com todas as atividades que foram propostas pelo professor e já acabou. E aí ele já parte para um outro componente curricular. O momento que ele se dedicou a resolver, a estudar aquelas atividades propostas, também pode ser muito pequeno, né? Então, é preciso olhar tudo isso. E, às vezes, parece óbvio, né? Mas é legal a gente lembrar o professor de que ele não precisa resolver tudo de uma vez, né? Inclusive, no formulário nosso que nós mandamos lá para os professores, a gente verificou em relação às habilidades, né? Professor, você conseguiu abordar todas as habilidades? Conseguiu mais ou menos? Faltaram algumas? A gente pôde conversar com eles a esse respeito. É lógico que, apesar de nós termos tido muitas devolutivas no formulário, ainda é um recorte, né, dos nossos professores, do trabalho que os nossos professores têm realizado. Então, é importante lembrar para o professor que ele não precisa fazer tudo de uma vez, né? Ele pode fazer um roteiro de atividades que inicie a abordagem de uma habilidade para uma semana e ele pode dar continuidade a esse trabalho de maneira mais aprofundada no roteiro da semana seguinte, né? Então, devagarzinho, dando tempo ao tempo, organizando mesmo, gerindo da melhor maneira esse tempo durante a organização das suas atividades. No que diz respeito às atividades propostas, né? Então, a gente olha lá para os anos finais do ensino fundamental, por exemplo. Nós temos 4 anos, o 6º, 7º, 8º e o 9º ano. E aí a gente verifica lá, na hora de observar o roteiro de atividade, que esse professor tem disparado roteiros de atividades para os alunos desses 4 anos, em que as atividades são muito semelhantes, né? Ou seja,
ele não está dando atenção ao... É bom saber. Acho que alguém está com o áudio aberto. Vocês podem verificar, por favor? Obrigado. Então, o professor tem disparado ali, preparado roteiros semelhantes para alunos de anos ou séries diferentes, né? Ele não está dando conta da diferença, né, do que a gente chama de salto cognitivo de aprendizagem dos estudantes nesse exemplo. É muito fácil a gente fazer um comparativo aqui com aquele aluno que está ingressando no 6º ano, chegando dos anos iniciais, né, saindo do 5º ano, em que existe todo um modelo diferente, né, e aí ele está chegando para o 6º ano, onde ele vai ter muito contato com muitos professores diferentes, cada um deles com um componente curricular diferente, não é? E aquele aluninho que está saindo dos anos finais e partindo para o ensino médio, né? Então, a gente consegue enxergar muitas diferenças, né, no que diz respeito àquele aluno que ingressa no 6º ano e aquele que está deixando o 9º ano e partindo para o ensino médio. Então, na hora de organizar o seu roteiro de atividades, o professor precisa dar conta disso, né? Olhar para a planilha das habilidades essenciais, ele precisa olhar com carinho para os cadernos de apoio do currículo, tanto dos alunos quanto do professor, em que essas habilidades e as atividades que já estão ali sugeridas levam isso em consideração, né, os diferentes momentos em que esses alunos se encontram, né? Outra coisa, às vezes também o professor prepara uma atividade que é muito difícil, né? Em que não ficou tão claro o que era para ser feito, e o estudante desanima. Ele fala, caramba, não, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso não, sozinho, né? E aí ele acaba desistindo, isso desestimula ele a continuar fazendo as atividades que serão propostas ali durante esse período em que nós estivermos remotos, né? E outra coisa também que o professor precisa prestar atenção na hora de organizar suas atividades, que a gente já tocou no assunto, que é a progressão da complexidade, né? A gente já sabe disso, eu preciso sempre partir de um conhecimento mais simples, àquele respeito, no momento do início do desenvolvimento daquela habilidade, partindo gradativamente para um conhecimento mais aprofundado a respeito, né? Então, é preciso haver essa progressão. E, de novo, né, não precisa ser tudo de uma vez num roteiro só. Essa progressão pode aparecer durante várias sequências de roteiros de atividades. Então, é importante que o professor também pense num roteiro de atividade que dê conta da dos diferentes aprendizados dos alunos, né, que ele lembre das individualidades, né, da facilidade que às vezes um estudante tem e da dificuldade que outro possa ter, não é? Então eu preciso propor ali atividades que atinjam todos os alunos, aqueles que são mais ligeiros, né, em que na maioria das vezes lá na nossa sala de aula física a gente utilizava esse aluno como nosso parceiro também, como monitor, fazendo os agrupamentos produtivos, às vezes, não é? E também lembrar daqueles alunos que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de caminhar sozinhos, né? E é por isso também que a gente fala sempre da importância dos momentos de interação, tanto do professor com os seus estudantes, quanto dos estudantes com o professor,
como também dos estudantes com os próprios estudantes da turma. Então, a gente falou bastante disso nos vídeos sobre avaliação e sobre recuperação, né? Então, é preciso constar isso também lá dentro das atividades. O momento de interação é extremamente rico nesse modelo de aula remota, tá? Pensando na originalidade. Então, a gente tem aí encontrado ferramentas de compartilhamento de roteiros, de atividades, grupos do Google Classroom, a gente procurando aí pela internet, fazendo uma busca simples, lá no site da Nova Escola tem, no site da Escola Digital tem, até no próprio site do Currículo Mais tem alguma coisa que o pessoal está encaminhando nesse momento. Então, é muito fácil hoje, na internet, já que está todo mundo passando por esse problema, né, da pandemia, do distanciamento, e está todo mundo nesse modelo, encarando esse modelo de aula remota, os professores têm buscado subsídio também pela internet. Ok, legal, salutar, mas será que aquele modelo que ele encontrou, ou que um próprio professor parceiro, às vezes até da mesma escola, compartilhou com ele, serve daquele jeitinho, é só dar um Ctrl+X e um Ctrl+V que ele serve exatamente igual na minha turma? Ou será que eu preciso fazer algum tipo de adaptação à realidade dos meus alunos, lembrar daqueles meninos que estavam lá, conversando com eles ali pelas ferramentas que a escola tem adotado, né, para lidar com o processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor precisa tomar esse cuidado também, né? Se foi feito uma cópia, ele está indicando isso para você, professor coordenador, falando, olha, eu encontrei aqui numa conversa na ATPC, por exemplo, encontrei um site aqui bem legal, que tem muitas propostas e realmente as propostas são boas, né, para que isso fique claro. Ou pode acontecer, e a gente espera que não, que o professor tenha só copiado o plano e tenha colado lá para os seus estudantes. Será que ele está olhando com bastante carinho na hora do momento de preparar os seus roteiros, né? Está citando referências? Não tem problema citar referências nesse momento, né? Para que ele possa até compartilhar essas referências com os outros colegas, né? Com os outros amigos professores nas ATPCs, por exemplo, né? Ou se o plano é original, saiu da cabeça dele, ele está fazendo todo esse esforço aí de fritar todos os neurônios ali para conseguir organizar uma atividade legal, da hora ali, para atender os seus estudantes. Mas será que é suficiente? Né? Está dando conta de tudo que a gente conversou até aqui, de que precisa constar no roteiro? E aí o papel do professor coordenador em fazer essa observação com os seus professores. Então, eu já falei, né? A gente pode encontrar aí muitos modelos, muitas produções por aí, sendo compartilhadas por professores, às vezes até de outros países é possível encontrar, né, para quem tiver facilidade aí com o inglês, por exemplo. Nós temos sites aí disponibilizando também atividades para que possam ser desenvolvidas, mas é sempre importante fazer uma análise e trazer isso para o seu contexto, né, o contexto da sua turma, e fazer, sim, as adaptações que se façam necessárias, tá bom? Em relação à dinâmica, né, de como essa aula está acontecendo, quando a gente consegue ir à sala de aula de verdade, à sala de aula física, fica muito mais fácil para a gente enxergar e entender a dinâmica. Nesse momento de aula remota, essa dinâmica, às vezes, vai ficar um pouco mais difícil da gente conseguir compreender, né? E aí, como é que a gente faz, né? Então, a gente entra lá na sala de aula ao vivo, se estiver rolando o vídeo ao vivo,
ou a gente assiste ao vídeo pré-gravado que o professor preparou, a gente também procura saber com o professor de que forma as interações estão acontecendo, né? Aquelas interações possíveis que a gente também já conversou aqui, o professor com os estudantes com o professor, os estudantes com os estudantes, todo mundo com todo mundo, né? A importância da interação, né? No roteiro, o professor ele disponibiliza de diversas estratégias para abordar os objetos de conhecimento. Então, lembra daquele aluno que aprende mais ouvindo, aquele aluno que aprende mais fazendo, né? Aquele aluno que aprende mais compartilhando aquilo com outro colega e assim por diante, né? Então, a gente precisa pensar, e até naqueles vídeos que nós fizemos a respeito da avaliação, a gente falou da possibilidade do professor pensar em pelo menos 3 possibilidades, né? 3 estratégias para atender os diferentes estados de aprendizado dos alunos, né? Durante a atividade, há espaço e oportunidade para que os estudantes sejam protagonistas ou eles simplesmente estão cumprindo tarefas, não é? Apesar do momento de distanciamento social, o professor propõe atividades em grupo, por exemplo, né? Será que é possível o professor pensar e solicitar para que os seus alunos se organizem em grupos, em duplas, em trios, em quartetos, por exemplo, para resolver uma situação, um problema que tenha sido proposta pelo professor, para que eles possam dar uma devolutiva depois, ou para que eles possam fazer uma pesquisa em grupo e possam depois compartilhar, socializar isso com a turma em um momento, numa chamada de Meet, por exemplo, como nós estamos fazendo agora. As interações, eu já falei da importância disso, e mais uma vez vou reforçar aqui, é extremamente importante que o aluno se sinta acolhido pelo professor, né? Que ele sinta que ele pode contar com o professor para lidar com as suas dificuldades, e a interação é de extrema importância, ela precisa aparecer, de alguma forma o professor precisa, ou ele marca uma reunião para acontecer ao vivo, ou ele ele disponibiliza o chat, ou ele disponibiliza um fórum, ou um grupo no WhatsApp, por exemplo, como a gente viu que a grande maioria dos professores tem utilizado. É preciso haver essa interação, tá? Outra coisa também que às vezes acontecem lá nos roteiros são textos, né? Então, textos muito grandes, né? O aluno clica lá, quando ele abre o roteiro, tem um textão, bitelo para ele ler, para ele olhar para tudo aquilo. Será que ele está com paciência, né? A gente está todo mundo meio, às vezes meio triste, às vezes meio feliz, às vezes pensativo, às vezes nervoso. E aí, será que ele vai conseguir, ele vai se empenhar para ler um textão enorme, né? Mesmo que ele goste muito daquele professor e daquela aula? Então, pensar aí, não só em textos, mas utilizar os vídeos, né? Que a gente sabe que os alunos gostam bastante dos vídeos, a gente tem muita coisa legal por aí, principalmente no YouTube, tem muita coisa interessante, não é? É possível também que o professor grave áudios, ao invés de só escrever, de deixar ali a comanda. Às vezes, escrevendo, a comanda não fica tão clara. Mas quando o professor grava um áudio, por exemplo, explicando melhor, talvez fica mais fácil, né? Eu sempre dou aquele exemplo de que o professor está explicando lá na frente, lá na lousa, tal, e aí, todo mundo entendeu? Aí tem um aluninho que levanta a mão e fala, professor, não entendi, explica de novo. Aí o professor vai lá, explica. E aí, filho, entendeu agora? Não, ainda não entendi. Aí tem um outro aluninho que vai lá e fala assim, ô, meu filho, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu agora? Aí, por conta desse outro aluno ter dito de uma outra forma, ficou mais fácil
para o estudante entender. Então, às vezes, a escrita do professor, de alguma forma, pode dificultar a compreensão da atividade. Então, às vezes, o próprio professor gravando um áudio, talvez ele falando aquela comanda da atividade se torne mais compreensível, né? E aí, além do vídeo, além do texto e além dos áudios, é possível também fazer o uso das imagens, de gráficos, de tabelas, de tirinhas. Tem muita coisa legal aí que a gente pode utilizar no momento de organizar os roteiros, né? E, lógico, quantas ferramentas digitais, né? Por quantas ferramentas o professor está disponibilizando aquelas atividades, né? Pensar aí numa infinidade que o André já disponibilizou para vocês, aí já falou do Sway, já falou do Forms, já falou do PowerPoint, a Simone e o Marcelo já falaram dos formulários. Então, tem bastante coisa legal e tem professores utilizando outros diversos recursos, né? Os blogs, o Facebook, o WhatsApp. Então, é pensar aí numa possibilidade de ferramentas digitais que facilitem a aprendizagem nesse momento. E a gente já fez aquele vídeo que eu falei para vocês sobre avaliação, né? Nós já conversamos com vocês a esse respeito, mas no momento de organizar o roteiro, de que forma essa avaliação está lá, né? O professor, ele faz só um formulário? Será que só o formulário é capaz de fazer o acompanhamento do processo de aprendizagem, né, que a gente fala bastante? Ou será que esse formulário ele está servindo somente para checagem, né? E se ele estiver servindo de checagem, o professor faz o quê com os resultados que ele obteve do formulário? Não é? Então, é importante pensar, lembrando lá dos 3 passos da avaliação que o Cipriano Lucchesi fala bastante, não é? Que é esse terceiro passo que é o mais importante, é fazer o que com os resultados que eu obtive? Para onde eu vou seguir agora para auxiliar os estudantes para que eles consigam superar aquelas dificuldades e aquelas lacunas que eu identifiquei durante o meu processo de avaliação, né? No roteirinho, tem um momento em que o estudante sistematiza aquilo que ele aprendeu, ou seja, que ele registra aquilo que ele aprendeu, que seja no seu próprio caderno, ou que seja mesmo lá no formulário que o professor propôs, ou que seja o estudante gravando um vídeo dele. Por exemplo, eu tenho visto muitos professores fazendo uso dessa ferramenta, ou seja, o próprio estudante gravando um áudio, conversando com o professor a respeito daquilo que ele aprendeu, né? Ou seja, ele construindo, elaborando um cartaz a respeito, um informativo, construindo um gráfico, uma tabela com o aprendizado que foi realizado ali naquela aula, né? Então, é importante que exista essa sistematização. E essa sistematização vai auxiliar o professor em conseguir enxergar de que forma os estudantes estão lidando com os conhecimentos que ele vem trazendo ali, com os objetos de conhecimento que ele vem trazendo para o estudo no seu roteiro, né? Outra coisa que precisa acontecer também é o feedback do professor a respeito daquilo que o estudante devolveu para ele, né? Então, o professor faz lá, por exemplo, o formulário, né, que talvez seja aí uma das ferramentas que muitos professores devem estar utilizando, e aí o aluno responde e o professor, poxa, não dá uma devolutiva a respeito daquilo, não estou falando devolutiva em relação à nota, só a nota. A nota também é importante, a gente sabe que precisa constar ali, né? Mas em relação ao aprendizado, né? De conversar com eles a respeito do caminho que eles percorreram para chegar naquela resolução, né? Qual foi o percurso de pensamento que o estudante teve para chegar na resposta daquela atividade? Se ele errou, se ele acertou, qual foi o caminho que ele percorreu, né? Então, o professor precisa, sim, dar o feedback. Isso é extremamente importante. E, dando o feedback,
para o estudante, ele se sente valorizado, né? Ele sente o seu trabalho sendo valorizado, ele percebe que o professor está acompanhando ali o desenvolvimento dele. Ó, professor, eu estou fazendo, está aqui, e aí o professor, poxa, me deu uma devolutiva a respeito daquilo que eu fiz, que legal. Então, ele se sente incentivado a continuar. E também é importante, no momento de pensar na avaliação, de verificar se essa avaliação ela está em acordo, né? Se ela conversa com os objetivos que eu propus lá no início, na hora que eu estava pensando na organização, quando eu olhei para aquela habilidade essencial, né? Quando eu pensei numa habilidade essencial e comecei a pensar nas atividades para desenvolver aquela atividade, aquela habilidade, quando eu penso lá na avaliação para eu saber de que forma o estudante conseguiu compreender e se ele conseguiu compreender e desenvolver aquela habilidade, se ela vai ao encontro, se as coisas conversam. Eu não posso pensar, organizar uma atividade pensando em A e depois lá na avaliação cobrar outra coisa totalmente diferente, cobrar B do meu aluno. Ele não vai conseguir entender nada e com toda certeza essa avaliação não vai ser produtiva, não é? Então, não adianta o professor preparar uma super aula, uma aula super bacana, como diz minha parceira Simone, e não saber se os estudantes aprenderam, né? Ou se é preciso retomar alguma coisa que não tenha ficado claro, né? Então, a avaliação ela tem que servir para o acompanhamento do processo de aprendizagem, não só para a classificação, né? Mas para o acompanhamento do processo. Porque se o professor não conseguir enxergar isso, vai ficar difícil para ele dar continuidade nos estudos. Vamos pegar o exemplo lá da sequência de roteiros, né, em que eu falei que o professor pode, com calma, né, ir aprofundando os conhecimentos a respeito daquela habilidade em mais de um roteiro, não precisa ser tudo de uma vez. Como é que ele vai saber se ele pode dar prosseguimento, né, e se ele pode complicar um pouco mais, né, as suas atividades, aprofundar um pouco mais a resolução das suas atividades, subir para um próximo degrau, se ele não conseguiu enxergar se os estudantes conseguiram lidar com os conhecimentos na atividade anterior, no roteiro de atividades anterior, né? Então, é dessa forma que os estudantes, que o professor vai sabendo, né, vai lidando com a questão de conhecer e de saber se os seus alunos estão aprendendo. Então, a avaliação é extremamente importante, não como classificatória, mas como processual. Legal. Aí, a gente também falou que eu preciso combinar, né, além de fazer a análise qualitativa dos roteiros de atividades daquele professor que eu conversei com ele, que eu combinei com ele, eu preciso acordar também os focos e os indicadores que serão observados, tá? Então, o primeiro foco seria na aprendizagem individual e coletiva. E esses quesitos que constam dentro desse quadro, a percepção dos alunos sobre o que aprenderam, a percepção do que foi mais significativo, o entendimento das lacunas de aprendizagem, são os indicadores deste primeiro foco, tá? E aí, olhando para eles com carinho, será que é possível apurar essas informações sobre a aprendizagem individual e coletiva neste momento de distanciamento e de aulas remotas? Será que é possível? Vamos tentar ver aqui, ó, de quais seriam essas formas. Então, se o professor estiver fazendo uma live, né, se o professor estiver tendo essa... se ele estiver fazendo isso muitas vezes, né, durante esse percurso, esses momentos de primeiro, segundo e terceiro bimestre, fica fácil porque eu consigo enxergar, né?
É possível ver ali, durante a interação, os alunos ali conversando entre eles, conversando com o professor, as perguntas que eles vão fazendo ao professor, o feedback que eles vão dando ao professor a respeito do que está sendo estudado, durante a live fica fácil, né? Agora, se não for, então, o professor coordenador precisa acessar os chats, né, os fóruns que têm sendo disponibilizados por aquele professor, pedir para que o professor compartilhe com ele as conversas nos grupos de Facebook, por exemplo, ou as conversas nos grupos de WhatsApp, né, para que ele possa verificar também essas interações e tentar perceber ali, num primeiro momento, de que forma os estudantes estão lidando com a aprendizagem de maneira individual e coletiva, né? E, além de ele verificar, né, de ele observar essas interações, essas devolutivas e tudo mais que acontecem, é também preciso conversar com o professor, né, para que o professor possa explicar para ele como ele tem enxergado isso, né? Então, a gente falou agora um pouquinho sobre a avaliação, né? Então, de que forma o professor vem avaliando os seus alunos para conseguir entender se eles estão aprendendo aquilo que foi mais significativo naquele roteiro de atividades e quais são as lacunas e as dificuldades que os estudantes têm apresentado durante a resolução desse roteiro de atividades, tá? Então, para esse primeiro foco, seria dessa forma. A gente tem que fazer aqui as adaptações a esse momento de aula remota. O segundo foco seria a dinâmica da sala de aula, que a gente acabou conversando um pouquinho também, não é? Então, quais são as relações entre o grupo, o objeto de conhecimento que está sendo estudado, os momentos de tensão e de caos, os momentos de relaxamento e ordem, os grupos, as conversas, os silêncios, o cumprimento dos objetivos e a organização da sala. E aí, olhando para esses indicadores dentro do segundo foco, será que é possível fazer a observação referente a eles? Vamos ver lá. Então, mais uma vez, né, se o professor estiver fazendo as suas lives, fica muito mais fácil, não é? Mas se no seu caso, nenhum professor lá da sua escola tem organizado aulas, roteiros nesse formato, então, como é que você vai fazer? Mais uma vez, por meio das interações, né? Então, vejam aí, né? A gente tem falado bastante a respeito da importância das interações, né? Então, precisa verificar, e aí eu consigo ver se o professor propôs atividades em grupo, em duplas, né? Como foi a organização desses grupos, e os próprios estudantes se dividiram, ou o professor propôs algumas separações entre eles, né? E essa organização durante a realização do estudo em grupo, foi tudo tranquilo, cada um dos estudantes ficou responsável por uma parte, ou rolou algum tipo de estresse, porque alguém não conseguiu, não cumpriu ali com a sua responsabilidade dentro do grupo, né? Durante a apresentação, a socialização ali das atividades, foi respeitado ali, um de cada vez fala durante o encontro do Meet, por exemplo, em que eles façam ali a sua apresentação, apresentem um seminário a respeito de um tema que tenha sido pesquisado, por exemplo. Todo mundo soube se colocar, aguardou a sua vez de falar, não é? E importante também, o professor conseguiu atingir o objetivo da sua aula, ou ele acabou se perdendo ali durante a execução das atividades com os seus estudantes, né? E isso eu consigo analisar não somente nas aulas que estejam acontecendo ao vivo, mas também naquelas aulas que possam ter sido gravadas por ele, né? Então, quando o professor gravou a sua aula, ficou claro ali o que ele queria, e durante do início até chegar ao final daquela aula que foi gravada, o professor conseguiu cumprir os objetivos, as atividades que ele propôs, de fato, deram conta de auxiliar os estudantes no desenvolvimento daquela habilidade, por exemplo, né?
Então, mais uma vez aqui também a gente faz uma adaptação para esse momento de aula remota. E o terceiro foco seria relacionado à coordenação dos trabalhos. E aí já é um foco com um olhar mais específico para o professor, né? O primeiro foco mais relacionado aos estudantes, o segundo relacionado aos estudantes e ao professor, e o terceiro já um foco um pouco mais voltado ao trabalho do professor, né? Na coordenação do seu próprio trabalho. Então, como é que o professor fez para contemplar as diferenças de aprendizagem, os ritmos, né, que a gente falou, as individualidades? Lembra quando a gente conversou daquele aluninho que tem mais facilidade e aquele que tem um pouco mais de dificuldade, não é? As estratégias do professor para lidar com os conflitos. Então, se naquela aula, naquela chamada do Meet, por exemplo, na hora da apresentação, como é que o professor fez para lidar com as diferenças de opiniões e assim por diante, nos debates de assuntos? Isso acontece bastante no ensino médio, por exemplo, não é? Já nos 2 anos dos anos finais, né? Nos anos finais, no 8º e 9º ano, também os alunos já começam ali a desabrochar uma questão de opiniões e tal, não é? Como que o professor fez para lidar com esses possíveis conflitos, né? Como é que o professor organizou e articulou os seus conteúdos, né? Quais estratégias ele usou? Quantas estratégias ele usou? Ele usou de uma maneira legal? Ou você consegue perceber ali que seria possível fazer de uma forma diferente? Em relação ao tempo, né? O professor deu pouco tempo para que os alunos pudessem interagir, por exemplo, pudessem falar a respeito do que aprenderam, por exemplo, no momento da sistematização, ou deu pouco tempo mesmo para resolver uma situação, problema que foi postada dentro do roteiro de atividades. Então, como é que eu faço para olhar para esse foco nesse momento, né, para observar esse foco? Mais uma vez, se o professor estiver fazendo a live, fica fácil, eu consigo ver tudo isso, não é? O trabalho do professor sendo desenvolvido durante a live. Se não tiver live, como é que eu faço? Eu vou olhar lá, vou observar as estratégias, as metodologias, o material que ele selecionou, que ele indicou, que ele curou, né, para inserir no seu roteiro de atividades. Vou conseguir perceber se há sequência lógica e didática nessas atividades, né? Quais foram os formatos de atividades que ele organizou? Como é que ele fez? Ele fez pelo Sway, só que pelo Sway não ficou muito legal, porque ficou, às vezes tem uma atividade que ficou muito grandona, ou outra ficou muito pequenininha, e não deu para enxergar direito o vídeo, porque ficou num tamanho pequeno, por exemplo. Ou havia muito texto, né? Ou será que o professor conseguiu fazer bom uso das aulas lá do centro de mídias, né? As comandas das atividades, elas estavam claras? Foi possível compreender quando o professor deu a comanda para os alunos resolverem as atividades ou a situação problema que foi proposta? Ficou claro o que era para fazer? Os alunos conseguiram compreender o que o professor queria, né? Havia intencionalidade, mais uma vez, havia intencionalidade no desenvolvimento de habilidades, né? Ou era simplesmente cumprir tarefas, como a gente já disse anteriormente, leia o texto e responda as questões, não é? Houve problematização. Então, a gente sabe, né, que a problematização acontece pode acontecer em diversos momentos durante a aula, mas no início, por exemplo, o professor fez levantamento de conhecimentos prévios com os estudantes a respeito daquilo que está sendo estudado, daquele tema, daquele objeto de conhecimento, ou durante a atividade, para seguir para a próxima, ele verificou com os seus estudantes se eles haviam compreendido, deixou que eles explanassem a respeito, não é? Houve sistematização, houve um momento de registrar, de o aluno próprio registrar, ou de você, professor, registrar com eles de maneira colaborativa, por exemplo, construindo um texto de maneira colaborativa com eles, né? Ou
que os próprios estudantes pudessem debater entre as diversas opiniões e chegar a um consenso, né, daquilo que foi estudado. E quais foram as possibilidades de interação que o professor propôs também. Então, a gente está falando muito disso aí, né, da importância da interação, tá? Então, quais foram as possibilidades de interação que o professor propôs? Então, tudo isso a gente consegue verificar aqui, olhando com carinho na coordenação dos trabalhos. Lógico, nesse caso aqui, a gente vai fazer como essa observação? De novo, pedindo auxílio para o professor para que ele compartilhe os seus registros, né? Para que ele compartilhe as mensagens nos grupos, ou participando das reuniões de Meet e assim por diante, ok? Legal, então a gente está seguindo aí um caminhozinho, né? Então vimos lá sobre a importância de analisar qualitativamente os roteiros de atividades, né? Então, antes a gente pensava só em receber esses roteiros para dar continuidade às ações pedagógicas da escola. Agora a gente já precisa ter um olhar de qualidade sobre esse material que está sendo disponibilizado pelos professores. Depois, a gente falou um pouquinho sobre os focos e os indicadores que podem ser observados, né? E de que forma nós poderíamos fazer isso nesse momento de aulas remotas. E aí a gente combina quais seriam os focos e quais seriam os indicadores. E aqui a gente faz a indicação de que vocês façam isso com bastante cuidado, no sentido de não combinarem muitos indicadores, de preferência que combinem somente um foco e, no máximo, 2 indicadores, tá? Se não for possível fazer com 2 indicadores, que façam com apenas um, ok? Para que o nosso olhar mesmo seja um olhar, uma observação focada de verdade, né? Então, eu vou combinar ali um indicador dentro daquele foco e vou fazer a observação relacionada a este indicador e a esse foco que eu combinei com o professor. Fica mais fácil para você, professor coordenador, porque durante a aula a gente sabe que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mesmo que de maneira remota, mesmo que só observando o roteiro de atividades e verificando ali as interações, não é? E assim também facilita depois a conversa do momento do feedback, que nós vamos ver depois. E para que eu possa anotar tudo isso, que é extremamente importante eu anotar tudo que eu observar, né? Porque eu não posso deixar as informações se perderem no momento em que eu consigo observar o foco e o indicador que eu combinei. Nós temos o histórico de colaboração. Então, observando aqui o nosso histórico de colaboração, que é exatamente aquele mesmo que nós temos utilizado já há bastante tempo. Esse modelo, inclusive, foi um modelo que foi acordado com os professores coordenadores nas nossas reuniões de formação, naquele momento presenciais, né? Então, nós tínhamos ali muitos modelos, e esse modelo foi um modelo que foi acordado entre os professores coordenadores, né? Eles trouxeram muitas indicações para nós, mas o que a gente pode observar aqui desse modelo? Lógico, um quadro inicial de identificação, não é? Depois, nós temos algumas colunas e algumas linhas. Na primeira coluna, a gente tem o indicador, e aí nós vamos ver mais para frente que nós teremos os 3 focos e os seus indicadores respectivos, e aí tem um espacinho para eu selecionar, né? Para eu fazer um xizinho, ou para eu selecionar aquele indicador dentro do foco específico. Depois nós temos uma segunda coluna chamada observado, onde o professor coordenador ele descreve os fatos observados, tudo aquilo que ele observou em relação ao indicador que ele combinou com o professor, e é importante que isso seja feito já
no momento, né, durante o processo de análise do roteiro de atividades, ou durante o processo de análise das interações, da aula ao vivo, da chamada, de assistindo ao vídeo gravado, né? Depois, uma próxima coluna, que a gente chama de encaminhamento inicial, que seriam as intervenções por parte do professor coordenador e que serão sugeridas ao professor, né? Então, depois de eu ter observado e ter anotado o que diz respeito àquele indicador que eu combinei, eu faço ali algumas sugestões, se for preciso, não é? Se for preciso, eu faço ali algumas sugestões para o professor para melhorar mesmo a prática pedagógica dele, para facilitar até o trabalho dele junto com os estudantes. Então, eu faço esse preenchimento depois de eu ter anotado aqui os aspectos que foram observados. E uma última coluna, que a gente chama de encaminhamento acordado, que é o momento de fazer o combinado com o professor, né? Então, olha, professor, eu verifiquei o seu roteiro de atividades, a sua aula, participei do seu encontro, e assim por diante, de todas aquelas maneiras que a gente já conversou aqui, e eu tenho essas sugestões aqui para você, e depois dessa conversa eu acordo com o professor, combino, né? Por isso que a gente disse lá no início do estudo que isso nunca, né, esse processo de observação nunca deve ser realizado de maneira imposta, né? Mas sim o professor compreendendo sobre a importância dessa parceria do professor coordenador para auxiliá-lo no seu processo junto aos seus estudantes. E aí eles fazem um combinado a respeito, fazem uma reflexão sobre aquilo que foi indicado, observado, o professor precisa ter fala nesse momento, não pode ser só o professor coordenador falando, mais uma vez, precisa haver diálogo, né? O professor coordenador precisa saber ouvir também, né? E aí eles fazem esse acordo para que seja colocado em prática nas aulas a partir dali, né? Então, no nosso caso, nos próximos roteiros de atividade, nas próximas atividades que sejam elaboradas pelo professor a partir dali, tá? Para que depois, num outro momento, né, eu vou chegar lá, calma aí que eu estou acelerado, mas seguindo aqui com o histórico, aqui, né, os focos 2 e 3, com os seus indicadores, também com o espacinho para você fazer a escolha e o combinado de qual será o indicador dentro de cada foco. E aqui o pós, né? Então, depois que eu combinei, como eu falei, eu combinei com o professor, ele vai colocar em prática a partir daquele momento, e aí eu retorno numa próxima oportunidade a fazer uma nova observação daquilo que daquele professor, que já teve um primeiro momento, e eu verifico se, de fato, o professor conseguiu compreender aquilo que nós combinamos e se ele está colocando em ação o nosso combinado, tá? Então, o processo de observação da aula remota, aqui no nosso caso, ele também, assim como era lá na aula regular, em que a gente estava acostumado a fazer na sala física, ele também não pode ser somente, não pode acontecer somente uma vez, né? Eu preciso continuar acompanhando o trabalho daquele professor e ir auxiliando esse professor durante o seu trabalho pedagógico. E principalmente agora, né, meus amigos, em que a gente vem verificando que nós, professores, né, a gente está reaprendendo, né, o nosso ofício. Depois de tanto tempo aí nas nossas salas de aula, a gente está reaprendendo a ser professor aí, por meio das tecnologias, né? E a gente precisa mesmo de suporte, de apoio, e nós, professores coordenadores, né, a gente precisa, de fato, ser apoio a esses professores. Então, esse feedback, né, o momento de eu conversar, esse terceiro momento, né, que a gente chama de depois, de conversar com o professor sobre as nossas análises
sobre as nossas análises, ele é muito importante, né? E a gente vai ver aqui algumas características desse feedback. Então, ele precisa ser descritivo, a gente já falou aqui, não é para dizer se aquela aula foi ruim ou se ela foi boa, né? Eu vou fazer uma análise pedagógica daquele indicador que eu combinei, eu não vou fazer juízo de valor, eu vou trazer um relato com exemplos daquilo que eu observei, ok? Eu preciso ser, o feedback precisa ser específico, né? Ele precisa ter um foco, ele precisa, conforme aquele que eu combinei com o professor, eu vou olhar, eu vou observar aspectos específicos da ação pedagógica do professor, né? Precisa ser compatível, então, precisa atender às necessidades de ambos aqui, tanto do professor coordenador como do professor, não é? Precisa ser dirigido a comportamentos em que seja possível modificar nesse professor para sua própria melhoria da prática pedagógica, não é? Então, eu não posso apontar algumas falhas que não seja possível mudar na conduta do professor, né? Então, eu preciso, como eu falei lá em cima, ser específico, né? E ser dirigido. Eu vou atacar naquele ponto que, de fato, eu posso compartilhar alguma coisa com ele para que possa melhorar, né? Precisa ser solicitado, então a gente já falou disso também, pré-agendado, combinado, bonitinho, não é? E a mudança, aqui, essa autora diz que a mudança ela acontece de maneira mais fácil quando existe um acordo e um entendimento entre os atores desse processo de observação, né? Precisa ser oportuno, então o feedback ele não pode demorar muito tempo para acontecer. Então, se eu conseguir realizar a observação da sala de aula remota, conforme todos esses procedimentos aqui, essas ideias que nós trouxemos de estudo até agora, eu não posso demorar muito tempo para dar o feedback para o professor, né? Então, fiz a observação, logo na sequência, eu já agendo também com o professor esse feedback. E aí eu faço esse feedback como? Marco uma chamada com esse professor, presencialmente, olhando para ele, ele olhando para mim, a gente conversando enquanto parceiros, enquanto profissionais, não é? E essa comunicação durante o feedback precisa ser clara, né? Então, não adianta o professor coordenador também, no momento de indicar, né, de dar os encaminhamentos iniciais e trazer ali as dicas para o professor, de ele também não se fazer claro na sua fala, né? E o professor também, que vai participar desse momento de diálogo, como a gente já falou, também precisa tornar claras as coisas, as suas ações, e ele precisa de um momento para isso. Então, mais uma vez, a importância do diálogo, e esse diálogo sempre acontecendo de maneira clara, tá bom? Então, o feedback, ele é tudo isso, descritivo, específico, compatível, dirigido, solicitado, oportuno e esclarecedor, tá bom? Então, meus amigos, o feedback vai auxiliar demais naquela questão da formação que nós dissemos, que o processo todo de observação de sala de aula, no nosso caso agora remota, ele né? Ele precisa ser formativo, né? Ele precisa trazer algo com o objetivo de melhorar a prática pedagógica que vai influenciar no aprendizado dos nossos estudantes. Precisa ser realizado presencialmente, e aí, como eu já adiantei, né? Faça uma chamada de vídeo com o seu professor para dar o feedback a respeito do que foi observado, compartilhando o seu registro do histórico de colaboração e também pedindo para que o próprio professor compartilhe os seus registros, também é importante, né?
Já falamos também que o feedback não pode demorar para acontecer, senão algumas ideias, elas vão deixando de existir, né? Eu vou perdendo o fio da meada, por mais que eu tenha feito anotações no meu histórico de colaboração, tem muita coisa que fica muito mais viva na minha mente na hora de conversar com o professor, se eu lido com aquelas informações de uma maneira mais rápida, e se eu deixar isso passar, eu posso perder ali algumas coisas que eu poderia contribuir, né? Então, não posso demorar para dar o feedback, e precisa ser uma ação rotineira no trabalho do professor coordenador, como a gente já vinha conversando anteriormente, no momento em que as nossas aulas aconteciam lá nas nossas escolas. E aí, quando a gente pensa na rotina, que foi onde a Renata compartilhou conosco no começo da nossa reunião, é aí que o bicho pega, né? Então, a gente tem escutado muitos relatos de tanto, até para nós, né, PCNPs, às vezes, acredito que para os supers também, mas para os professores coordenadores eu tenho certeza, e para os professores igualmente, de às vezes a gente não conseguir controlar o nosso período de trabalho, né? Então, eu começo trabalhando às 7, às 8 horas da manhã, e quando eu olho no relógio, é tanta coisa que eu fiz que já são 7 horas da noite. Ou então eu esqueci de almoçar, por exemplo. Quando eu olho no relógio, é 3 horas da tarde, eu não almocei ainda, né? Então, o professor coordenador, para realizar esse acompanhamento e esse procedimento de observação da sala de aula remota, ele vai precisar retomar o seu plano de trabalho, né? Que, lógico, no momento de organização do plano desse ano, de 2020, para esse ano letivo, lá no comecinho do ano estava tudo bem, né? A gente estava ali seguindo com o nosso trabalho, o nosso plano de trabalho era referente às ações que eu iria desenvolver lá na escola, e de repente nós nos vimos aqui num processo de muda tudo, para tudo e vamos começar a fazer tudo diferente. Então a gente precisa buscar, né, o nosso plano de trabalho, estudar a esse respeito e olharmos lá para a nossa rotina, para o nosso cronograma de trabalho, para a nossa agenda de trabalho, para podermos, de alguma forma, incluir o acompanhamento e essa observação de sala de aula, né? E aí, assim, quantos acompanhamentos, quantas observações de sala de aula é possível, né? Será possível, no meu caso, enquanto professor coordenador dentro da minha escola. Então, você vai precisar fazer aí um estudo individual, dentro das suas possibilidades, para verificar quantas observações com qualidade, pensando em todo esse procedimento que nós estudamos até aqui, né, retomamos até aqui, para que eles possam acontecer lá no ambiente da sua escola remota, né? Então, você vai precisar olhar para isso com carinho. E aí, a gente vem trazer aqui algumas dicas que aí podem até parecer óbvias, e com toda certeza, vocês já devem ter organizado tudo isso, mas é bom a gente trazer aqui para reflexão, né? Então, é legal que o professor coordenador ele estabeleça um cronograma para recebimento, ou para que os professores possam postar esses roteiros de atividades lá no ambiente, né? Então, todo mundo tem que postar o roteiro nosso lá na nossa escola, é um roteiro de atividades semanais, né? Dá conta das aulas previstas para a semana dentro dos componentes curriculares, então todo mundo tem até a terça-feira para postar os roteiros de atividades, né? Ou tem até o meio-dia da quarta-feira para postar. Então, verifiquem aí como é que isso tem acontecido, qual é a melhor maneira, né, para isso acontecer na sua realidade. Combina com o grupo, né? Você precisa combinar com o grupo de professores a maneira para receber esses documentos, né? Então, os professores vão mandar para você por e-mail, e aí lá no seu e-mail você consegue organizar tudo isso, você tem uma pastinha
Como é que você está fazendo? Você tem uma pastinha para cada professor, ou você tem uma pastinha para cada ano, você tem uma pastinha por componente curricular, ou não, você tem uma planilha no Google Drive, por exemplo, em que os professores vão lá e postam os seus roteiros de atividades, né? Uma pastinha no Google e os professores sobem os seus roteiros, ou você, de fato, tem uma planilhona mesmo, como eu já vi algumas, em que o professor vai lá e posta o link das suas atividades para aquela semana, né? Ou está sendo por meio do blog, está sendo por meio do WhatsApp, você recebe tudo isso, como é que você está organizando tudo isso para que você tenha acesso no momento de fazer a observação? Você precisa conhecer esses roteiros, né? E para isso você precisa organizá-los. Aí, para observar essa sala de aula virtual, né, essa aula remota, você precisa, como a gente já viu no formato formal, né, você precisa agendar previamente com o professor, nada de surpresa, nada por acaso, tudo bonitinho, né? Então, você vai combinar com o professor o dia que você vai fazer a observação, né? Você vai combinar quais serão os focos, no nosso caso aqui que a gente combinou, né? Qual será o foco e, no máximo, 2 indicadores que serão observados. E aí você também vai precisar organizar dentro da sua rotina, da sua agenda de trabalho, um momento, né? Para fazer a análise qualitativa, como a gente estudou aqui, dos roteiros de atividades, tá? E aí, qual é o dia da semana que você vai separar para fazer isso? Qual é o horário que você vai separar? Ou qual é o período que você vai separar para fazer isso, tá? Se for preciso, no momento aí dessa observação qualitativa, né, dos roteiros ou das aulas, dos vídeos, da participação, entrar em contato também com o professor que está sendo observado para conseguir entender melhor, né? Às vezes só o que está escrito ali, né, como a gente falou em relação à clareza, né, daquilo que está proposto, às vezes não fica tão claro, né? Então, eu posso ali fazer uma chamada rapidinha com o professor para ele me explicar melhor, né? E aí, para eu olhar, né, qualitativamente, aquele roteiro e ver se tem lá a habilidade essencial, se o professor usa o caderno do currículo, se ele usa os vídeos do CMSP, ou que estratégias ele utiliza, assim como a gente estudou anteriormente, né? A avaliação e tudo mais. E aí, fazendo essas observações, mais uma vez, meus amigos, dentro das suas possibilidades, daquilo que for possível, né, na sua rotina de trabalho, da sua escola remota, tá? Eu consigo perceber ali algumas lacunas ou fragilidades que podem ser alvo de estudo nas ATPCs mais para frente, tá? Então, é bem legal que esse processo de observação, ele vai subsidiar a pauta da sua TPC, né? Então, é bem legal. E você consegue atender lá na TPC, como a gente já falou também anteriormente, um número legal de professores. E depois da observação, do antes e do durante, a gente tem o depois, que é o feedback, né? Que vai ali encaminhar a finalização do procedimento de observação, que aí eu faço individualmente, ao vivo, por vídeo, chamo o professor, troco uma ideia com ele a respeito, a gente conversa, aquele diálogo bem legal, com aquelas habilidades de comunicação que a gente já conhece, né? E que os autores que falam sobre o feedback também tocam nesse assunto, não é? De você ser uma reunião tranquila, né? Então, o professor coordenador precisa ter uma fala, além de clara, tranquila, né? Nada de dar broncas, de chamar atenção, mas de ser um momento mesmo dialógico, né? De
trocar ideias sobre a prática pedagógica, não é? É importante, sempre no início da reunião, a gente tem essa dica, né, de elogiar o trabalho que o professor vem desenvolvendo, os trabalhos que ele tem proposto, de elogiar aquilo que for possível dentro da sua observação, não é? E depois ir tocando nos assuntos, nas suas observações, utilizando a paráfrase, né? A paráfrase que vem ali, eu vou falar para o professor a respeito daquilo que eu observei, utilizando as próprias palavras do professor que eu observei durante a sua aula, né? Trazendo ali, naquele momento de diálogo, a fala do próprio professor, né? E para que isso se torne um momento mais agradável possível, né? E aí eu compartilho no feedback o histórico de colaboração, preenchido bonitinho, o professor compartilha comigo também os seus registros, e a gente torna esse procedimento de observação um procedimento de formação a respeito da prática pedagógica do professor. Bom, meus queridos, agora, encerrando aqui o que a gente vinha conversar sobre a observação de sala de aula, no período de 10 a 17 de agosto, aí vocês podem ver que é um período que vai ultrapassar a semana seguinte, agora a nossa próxima semana, nós vamos ter uma pauta relacionada ao MMR, tá? Então, a gente já adianta para vocês, nós somos informados pelo comitê. No período, na segunda-feira, no dia 10, né, acontecerá uma reunião do comitê do MMR com os diretores e professores coordenadores, naquele mesmo formato que já aconteceu aqui anteriormente, né, sobre a N3, né, que é uma reunião extremamente importante, e esses gestores vão receber comandas de trabalho específicas e que deverão ser realizadas de 11 a 17 de agosto, tá? Então, como eu falei, vai passar um pouquinho dessa próxima semana, né, que sexta-feira, dia 14, e continua ainda na segunda-feira, dia 17, tá? Portanto, a participação da ADE nesta próxima semana, lá nas ATPCs, né, terça, quarta e quinta, toda a nossa participação vai ser relacionada a essa comanda que vocês receberão na reunião de segunda-feira da N3 do MMR, tá bom? Já no próximo período, né, que aí vai começar numa terça-feira, dia 18, e vai até a sexta, dia 21, a gente vai conversar com os professores a respeito desse nosso estudo da observação de sala de aula remota, tá? Então, vocês vão reproduzir essa nossa conversa. Como sempre, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, para que vocês tenham acesso e conversem com seus professores nas ATPCs, e já vão propor ali um cronograma para que, caso essa observação ainda não estivesse acontecendo, né, exatamente por ainda não terem conseguido enxergar possibilidades, ou tenha acontecido de outras formas, né? Agora a gente formaliza aqui, né, um procedimento para essa observação, mais uma vez, meus amigos, dentro das suas possibilidades, tá? E aí vocês organizam um cronograma com os professores, tá? E para ajudar, né, nessa abordagem sobre a observação de sala de aula, nós também gravamos um vídeo que aí tem uma fala direcionada ao professor, né, com essa temática da observação, que vem trazendo aí toda uma conceituação, tudo aquilo que a gente conversou sobre a importância, sobre o processo de parceria, sobre o processo formativo, e que esse vídeo, bem curtinho, se eu não me engano, tem 20 minutinhos, tá? Esse vídeo deverá ser exibido durante a reunião da TPC, como a gente tem combinado aqui, tá? Ao invés de vocês mandarem o link para o professor assistir, vocês exibem ao vivo, que aí dessa forma a gente garante que os professores que estão participando das ATPCs online, de fato, eles
assistam ao vídeo, tá? Então, neste período, da terça-feira 18 até a sexta 21, a nossa participação DE, né, nas ATPCs, será relacionada à observação de sala de aula remota, tá bom? Por que nós já estamos deixando este material aqui para 2 semanas, né? Na semana seguinte do MMR e na outra semana para observação. Porque no dia 14, em que nós teríamos aí a nossa reunião de sextas-feiras, né, que tem acontecido, a escola estará envolvida na N3 do MMR, tá? Então, para que a gente não atrapalhasse o desenvolvimento aí das atividades que serão propostas na reunião de segunda-feira, dia 10, a gente, então, não atrapalha vocês na organização das atividades, aí, das comandas que virão nessa reunião. Então, a gente já deixa pronto, tá? Toda a nossa participação para essas 2 semanas nas ATPCs de vocês. E agora eu venho trazer aqui alguns comunicados importantes, tá? A partir da segunda-feira, dia 10, nós tivemos uma reunião ontem com o Marcão e com mais uma moça que me fugiu o nome agora, me perdoem, a respeito de uma atualização que está prevista para os aplicativos do Centro de Mídias, né? Essa atualização está prevista para acontecer na segunda-feira, tá bom? Serão atualizações bem interessantes, algumas delas a gente pode citar aqui, por exemplo, agora os estudantes vão acessar o chat dentro da sua própria turma, tá? Então, lembra que quando a gente abria lá o vídeo sendo exibido da primeira série do ensino médio, por exemplo, e tinha aquele chat enorme com alunos do estado inteiro interagindo, que às vezes ficava um pouco difícil de encontrar, de o professor poder conversar com seus estudantes, com as suas turmas e tudo mais? Então, agora, dentro do aplicativo, o estudante vai acessar, quando ele entrar, ele vai acessar somente o chat da sua turma. Então, ele vai conversar com os seus próprios colegas, com o seu próprio professor, tá? Isso é bem legal, a gente achou que é um avanço, isso tem sido, a gente tem acompanhado aí muitos pedidos referentes, né? Porque, às vezes, o professor não consegue interagir, a gente já falou aqui um montão de vezes, chatão, eu já falei aqui hoje um monte de vezes sobre interação, e vai ser mais uma possibilidade aí de interação dentro do próprio aplicativo. Outra funcionalidade que vai aparecer é em relação à mediação do chat, né? Desse chat, nós do Núcleo tivemos a oportunidade de participar desse procedimento de mediação do chat, e foi um momento, assim, de muitas emoções, né? Algumas coisas boas, algumas coisas que precisavam melhorar, como, por exemplo, essa questão que a gente falou, de ser um chat muito dinâmico, né? E de postagens de algumas coisas inadequadas, e vocês devem ter acompanhado isso também. Então, vai haver a possibilidade de o professor e de até um estudante mediarem esse chat dentro da sua turma. E eles até chamaram de guardiões do chat, tá? Então, são algumas das mudanças que estão previstas aí para o aplicativo. Nós tivemos a reunião ontem, como eu falei, e eles haviam dito que nos encaminhariam um material bem legal. O Marcão comentou que ele gravou alguns vídeos, né? E a gente sabe que os vídeos do Marcão são bem legais. Não são melhores que o do André, não, mas são bem legais, né? Com tutoriais bem legais. E eles vão disponibilizar isso para nós, e logo na sequência a gente vai disponibilizar isso para vocês também com maiores detalhes, tá? Todo o material do terceiro bimestre, né, o material de apoio que a gente chama, já está disponível, todo não, né? A grande maioria do material já está disponível, né? Tanto os cadernos do aluno, todos já estão disponíveis. E do professor, os cadernos de geografia, língua portuguesa e inglês ainda não estão disponíveis. Então, o material que já consta, eles estão tanto na intranet, como também
no site de materiais da EFAP, lá do currículo, que vocês conhecem, tá? E, lógico, a gente já vai subir tudo isso para o blog, já bonitinho, a gente já baixou tudo, já está tudo no esquema, a gente vai deixar para vocês, fácil o link para download. E também a planilha das habilidades essenciais do terceiro bimestre já chegou, a gente também já deixa disponível isso para vocês junto com esse material. Em relação às APs, né? As avaliações para todos os segmentos e os cadernos de apoio para os anos iniciais somente também já estão disponíveis lá na intranet, e a gente vai disponibilizar isso para que vocês possam ter acesso, porque vocês viram que agora existe a possibilidade da aplicação da AP de maneira online, né? E o Andrezão já gravou um tutorial em vídeo que a gente já disparou para vocês essa semana nos nossos grupos do Núcleo Pedagógico com os setores de acompanhamento. Mas a gente vai fazer o link desse vídeo mais uma vez lá no nosso blog, deixar isso bonitinho para vocês, tá? O novo currículo paulista para o ensino médio foi aprovado, não é? Vocês viram lá, bem legal, e ele já está disponível para download, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, então a gente já vai linkar o novo material, o novo documento para vocês darem uma olhada, legal, uma estudada em relação aos itinerários formativos e tudo mais. E nós gostaríamos de deixar aqui o nosso agradecimento muito especial pela divulgação, pelo engajamento de vocês. Nós tivemos muitas inscrições, a gente ficou muito feliz, né? Foram mais de 80 inscrições, e a gente fica mesmo muito feliz, né? Era a nossa ideia, sempre foi essa, como disse a Pri no dia em que ela apresentou, né, toda essa ideia do núcleo pedagógico, era mesmo trazer um pouquinho de alegria, né, nesse momento tão difícil, né, tão chato para todo mundo, e acho que a gente conseguiu aí atingir, e agora quando a mostra de fato for acontecer, né, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E para todo mundo que se inscreveu, né, e vai participar, esse primeiro momento mesmo era só para inscrição, tá bom? Então, não tinha que mandar nada. Agora, assim que o processo de inscrição se encerrou, né, que ele ficou aberto ali por mais de 15 dias, e assim que esse processo se encerrou, a Pri e o Marcelo estão fazendo o levantamento, entrando em contato com todos os inscritos, e a gente vai entrar em contato caso tenha algum problema, né? A Pri e o Marcelo estão entrando em contato caso haja algum problema, e nós vamos entrar em contato com todos os inscritos para que eles possam encaminhar o material da sua participação, né? Então, os vídeos, ou os desenhos, as fotos, e tudo aquilo que constava lá, para que eles possam brilhar na nossa mostra virtual de talentos. Eu estou muito empolgado com essa possibilidade, certo? Bom, meus queridos, eu não consegui aqui, enquanto eu falava com vocês, eu não consegui ver o chat. Acredito que nós devamos ter algumas dúvidas aí a esse respeito. Acho que meus parceiros já devem ter dado algum subsídio para vocês nesse sentido, mas existem ainda algumas dúvidas que possam não ter sido respondidas no chat e que a gente possa, de alguma forma, responder, lembrando a respeito do que a gente conversou aqui na reunião hoje. Odi, eu quero falar uma coisa, Simone, querida. Oi, sim, pode falar, realmente, parceira. o chat hoje bombou, né? Porque os PCs, eles têm muitas demandas, a gente entende toda essa dificuldade que eles estão tendo, e eles entenderam que esse trabalho de observação de sala de aula, histórico de colaboração, feedback, é uma comanda da diretoria de ensino. Então, assim, na verdade, não é uma comanda. Foi o quê? Nós pensamos nisso para uma reflexão, para vocês pensarem uma coisa que vocês já estão fazendo. Muitos de vocês já estão acompanhando o Hangout, já estão acompanhando o Teams. Acho que todos os PCs estão olhando para esses roteiros que os professores estão entregando para os alunos.
É mais realmente uma formação, uma análise. O que vocês já estão fazendo? Será que dá para melhorar essa análise? Eu posso apurar mais o meu olhar? Então, esse foi o nosso intuito. E como também alguns colocaram, nossa, eu tenho 50 professores. Não é para fazer com 50, né? A observação de sala de aula, ou mesmo a observação dos roteiros, você escolhe um professor para olhar com mais cuidado, para ter esse acompanhamento mais de perto. Na verdade, toda a ideia da formação foi para promover uma reflexão daquilo que já está acontecendo. Como o Di falou no começo, veio também de acordo com aquilo que foi colocado no formulário que vocês postaram quando nós mandamos as perguntas. E a questão do feedback era uma coisa que aparecia. Só que o feedback do quê? A gente tem que ter uma observação, a gente tem que ter uma avaliação para poder oferecer esse feedback. Então, a gente vai dar feedback em que hoje, né? O que é que está nas nossas mãos para isso? São os roteiros e são as aulas que alguns professores estão conseguindo fazer por Meet. Essa é a ideia, não é comanda de trabalho. Mas o Di também colocou muito bem. Olha para o seu plano de aula, verifica a possibilidade. Se você consegue fazer, beleza, faz bonitinho, segue as etapas que vai dar certo, mas verifique sempre a sua realidade, gente. Por favor, isso aqui foi formação. Era isso, Di, que eu acho que com isso a gente está encerrando aqui. E também a live do secretário começa daqui a pouquinho, o pessoal também já está falando sobre isso. Beleza, Cid. Di, antes de encerrar também. Antes de encerrar também, até mesmo complementando aí tudo que foi dito, complementando o que a Simone acabou de falar. Nós tivemos aí o término de um segundo bimestre que foi totalmente online, né? E nós encerramos essa semana um conselho de classe série, certo? Então, quantas não vou nem falar que são dúvidas, né? Mas eu acho que para o professor coordenador, no momento em que ele estava lá fazendo o seu conselho de classe ano série, remotamente com seus professores, eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter, né, pensado, passado, refletido sobre, nossa, como será que foi a interação dos professores com os alunos, né? Como será que foi esse trabalho? Qual é a melhor forma de eu poder auxiliar, estar lá junto com o meu professor, para que ele possa realizar cada vez mais, dentro das possibilidades, cada vez mais melhorar a aula que ele está oferecendo aos alunos, né? Certamente, essas reflexões passaram pela cabeça do professor coordenador, né? E qual é a melhor forma dele poder levantar tudo isso? É se aproximando de seu professor, é combinando com ele do jeito que nós estamos fazendo desde 2015 presencialmente, e hoje nós trouxemos a forma de poder fazer isso remotamente, também dentro das nossas possibilidades, né? Então, um jeito da gente se aproximar do professor, sobretudo daqueles que, neste momento do conselho de classe, você percebeu algumas fragilidades no fazer desse professor, né? Então, de que forma você vai poder aproximar dele? É fazendo a observação neste sentido que nós trouxemos agora para vocês, né? E sempre fizemos isso nos nossos encontros com vocês, tá bom? Então, é bem isso que a Simone falou, não é uma comanda. Isso já está no fazer de vocês. Vocês já fazem isso, tá? Então, é uma forma de poder aproximar do professor, sobretudo agora, quando nós encerramos um conselho de classe de um bimestre que foi totalmente online, né? Então, nós precisamos saber, sim, como é que está sendo isso, como está sendo essa relação professor-aluno, né? Certamente, nós nos preocupamos muito com isso, nós, professores coordenadores. E a melhor forma da gente poder estar ao lado do nosso professor, estou falando ao lado do professor, gente, é isso, tá? É combinando com aqueles que nós sentimos essa necessidade, tá bom?
Não vou me demorar muito, porque o pessoal quer ir para a live do secretário. Didi, é isso. Obrigada, gente. Didi, passa a palavra. Muito obrigado, é isso mesmo. Olhem lá para as possibilidades de vocês e continuem fazendo o brilhante trabalho que vocês vêm fazendo em todo esse período, porque não está sendo fácil mesmo, tá bom? Mas vocês só estão aí porque vocês são capazes, a gente conhece e agradece demais o trabalho de cada um de vocês. Vocês são feras mesmo, tá bom? Diego, eu gostaria de uma breve fala, por favor. Pois não. Na verdade, eu gostaria de parabenizar toda a equipe dos PCNPs, a Miriam, a frente, e especialmente você, porque sinceramente, essa formação foi brilhante. Não tem outra palavra para citar. O quanto vocês foram didáticos e forneceram um passo a passo, nesse momento tão difícil que nós estamos, para o UPC realizar esse acompanhamento com aqueles professores aos quais eles julgarem necessário. Então, foi muito didático e eu só tenho que parabenizar. Tá? Passo a palavra. Obrigado, Pro. A gente agradece. Nós, do Núcleo, nós somos um grupo que busca mesmo estudar em conjunto e todo o trabalho nosso aqui, o coletivo do nosso trabalho, a gente sempre fica buscando alternativas de fazer o melhor que a gente pode dentro das nossas possibilidades mesmo, né? Então, a gente agradece mesmo a parceria. Muito obrigado, super. Meus queridos, então, é isso. Agradeço aí demais mais essa tarde em que nós estivemos juntos aqui estudando coletivamente e desejo a vocês aí um ótimo final de semana e um bom trabalho para vocês nessas 2 semanas, já que a gente vai ficar um pouquinho sem se ver, tá bom? Grande abraço para vocês, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.